Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Hoje nós vamos para o último vídeo dentre os votados, dentre os escolhidos do conteúdo da prova final do meu colégio para falar sobre o governo provisório de Getúlio Vargas e mais especificamente sobre a Revolução Constitucionalista de 1932 que ocorreu aqui em São Paulo. E também a Constituição de 1934, vamos falar sobre as motivações, sobre como que se desenrolou, qual foi o desfecho, qual foi a construção da memória, principalmente aqui no estado de São Paulo, sobre essa Revolução de 1932. Eu já peço para você, por favor, se inscreva aqui no canal, botando o número inscrever-se, clicou, ficou branco, inscrito, quer dizer que você está inscrito. Também segue a gente lá no Instagram, que foi lá que aconteceram todas as votações para os vídeos que estão rolando aqui. Então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia do governo provisório da Revolução Constitucionalista de 1932 e da Constituição de 1934. Tô impressionado que eu consegui falar tudo sem travar. Vamos lá, o contexto da Revolução de 32. O governo Getúlio Vargas foi marcado, nesse início, principalmente por muitas conquistas sociais. Mas essas conquistas a gente tem que botar bastante entre aspas. Porque essas conquistas super inovadoras já existiam há 80 anos na Inglaterra, já naquela época, e eram muito semelhantes à proposta dos sindicatos que já existiam. Então não foram presentes do Getúlio, não era um gênio bondoso, caridoso, não era o pai dos pobres, como ele era chamado, que queria ajudar a todos. Não, essas coisas já existiam e ele era muito bom na ideia de fazer média com todo mundo, então ele tomou posse vestido de tenente, ele foi conhecido como o pai dos pobres, a gente relaciona aos operários, ele faz a tal da Aliança Liberal, né? Então o Getúlio ele tinha uma política de tentar agradar a todos, quando na verdade ele era getulista e nada mais, né? E daí todo mundo, querendo ou não, acabou se beneficiando um pouco. Mas quem se deu mal? São Paulo. Porque quando Getúlio toma o poder em 1930, ele entra no lugar de um paulista por um golpe. E as oligarquias de São Paulo se deram muito mal, porque o Getúlio coloca fim à república oligárquica, inclusive, né? E São Paulo era, junto de Minas, mas principalmente São Paulo, o grande monopólio de café e das oligarquias no Brasil, e da política do café com leite, da política dos governadores, da oligarquia no geral, e Getúlio põe fim nisso. Então São Paulo tinha um certo sentimento revanchista em relação a Getúlio Vargas. É impressionante, todo vídeo que eu faço aqui, não importa se é na Rússia, na França, na Alemanha, no Brasil, tem sentimento revanchista. Como o pessoal gosta de vingança, hein? E São Paulo pegará então em armas para tirar Getúlio Vargas do poder. Quais foram os fatores então para essa revolução? Foi uma revolução multifatorial. Tem dois lados principalmente, né? Primeiro, São Paulo queria retomar o poder. Isso é básico. São Paulo queria voltar a ser o dono, entre aspas, do país. O Estado, eu vou falar o cara. O Estado que manda em todo mundo e que toma conta de tudo, das oligarquias, isso é o que São Paulo queria. Mas havia sim a defesa de princípios, então tinha a questão do revanchismo, querer voltar ao poder, mas tinha princípios sendo defendidos também, então o constitucionalismo, o liberalismo e também o separatismo, que começa a surgir também uma ideia de excepcionalidade paulista nesse contexto aí da Revolução de 32. Então São Paulo se sentindo superior, que não precisa do Brasil para ser a grande potência que pode ser, né? E grande parte dessas pressões de São Paulo também se devem ao fato de que o Getúlio não tinha cumprido a maior parte das promessas que ele tinha trazido no seu plano em 1930 com o avanço liberal, né? E isso incluía a Constituição. O Getúlio estava governando há 2 anos, um pouco mais, um pouco menos, sei lá, sem uma Constituição. Então, lá no fundo, ele fazia o que ele queria, né? Contexto da Revolução, seguimos. Getúlio Vargas tinha um ministro, chamado José Maria Whittaker. E o José Maria Whittaker, ele era um fazendeiro. Ele era cafeicultor e amigo dos cafeicultores, e um dos fundadores do Partido Democrático Paulista, que, lembremos, foi um braço do pessoal que não queria oligarquia, do pessoal que não queria que o PRP mandasse lá em São Paulo, o pessoal que era contra as oligarquias do PRP saiu e fundou o PD, o Partido Democrático, e um dos fundadores desse partido era justamente o José Maria Whittaker. Só que ele queria ajudar os cafeicultores, até porque ele era um fazendeiro. Ele foi demitido pelo Getúlio. Por quê? Porque o Getúlio Vargas
estava querendo fazer uma industrialização no país que já tinha se iniciado no contexto da Primeira Guerra Mundial, no surto industrial, no susto industrial, né, que a gente não trouxe ainda em vídeo aqui, mas virá logo logo. E o Getúlio, eu tô querendo industrializar aqui, o cara vai lá e vai querer ajudar os cafeicultores, que ninguém quer saber de café agora, não vai querer esse negócio de café. E ele demite, então, o Whittaker para botar um outro ministro no lugar, e o Partido Democrático fica pistola. O Partido Democrático rompe com Getúlio Vargas. Então, em 1932, em fevereiro, o Partido Democrático, que primordialmente tinha nascido para combater o PRP, se funde ao PRP para combater algo maior, o GV, o Getúlio Vargas. Então, PD mais PRP formam a FUP, a Frente Única Paulista, que era o quê? A elite paulista que queria retirar o GV do poder. E aí já não tinha mais questão de oligarquia, questão de ser amiguinho, de não ser amiguinho. Era a galera contra o Getúlio e lá no fundo eles queriam que São Paulo retomasse o poder e queriam a oligarquia mesmo, no geral, né? E havia exigências da FUP, então, né? Primeiro, a reconstitucionalização, né? Então, quis que o Brasil voltasse a ter uma Constituição. A última tinha sido, se não me engano, justamente a de 1891, que a gente falou no vídeo que está passando aqui em cima no card, do governo de Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil. E também a troca do interventor, que daqui a pouco a gente vai falar o que é isso, porque o Getúlio começou a botar interventores em todos os estados por indicação dele, né? Mas ok, como é que o pessoal lá de São Paulo ia ter apoio do povo, apoio do resto das pessoas, se tenentes, operários e classe média eram contra as oligarquias e São Paulo era justamente quem estava defendendo que São Paulo voltasse ao poder, indireta ou indiretamente, que voltasse às oligarquias? Como é que a FUP conseguiria adesão? Destacando pontos negativos de Getúlio. Então eles vão falar muito sobre como Getúlio não cumpriu os planos e as propostas da Aliança Liberal, como Getúlio Vargas era um ditador, porque o Getúlio ele agradou muito a operários, a classe média, a tenentes. Então para que eles se virassem contra ele seria complicado. E daí, em 23 de maio de 1932, foi legal porque eu fiz esses slides na madrugada do dia 23 de maio, né? Então teve um valor maior. A gente já falou da saída do interventor, né? O Getúlio Vargas ele propôs então uma aliança a São Paulo em meio a essas turbulências aí. Os paulistas reclamavam da intervenção do pernambucano João Alberto em São Paulo, né? Então ele falou, tá bom, vou tirar o João Alberto aqui, vocês podem escolher o governador de vocês, beleza? Beleza. São Paulo foi lá e escolheu Pedro Toledo para ser seu governador. E o Pedro Toledo, ele também não queria ficar do lado do GV, não. Ele estava apoiando a FUP. Daí ele vai lá, faz um discurso para os jovens estudantes da Faculdade de Direito da São Francisco, né? E ele motiva o protesto dos jovens. Ele motiva os estudantes a protestarem. E alguns desses jovens, 4 mais especificamente, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC, vão protestar e eles invadem a casa de uns tenentes. E os tenentes já estavam aguardando por possíveis invasões. Então, são mortos esses 4 jovens, esses 4 garotos. O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, também conhecidos como MMDC, que passa a ser uma sigla de luta do pessoal na época, até para convencer a adesão à Revolução de 1932, e hoje em dia nome de rua. Foram 4 jovens que acabaram sendo muito representativos, de certo modo um estopim para o início dessa Revolução. Então, foram jovens que deram a sua vida pela Constituição, e daí constrói-se toda uma narrativa em torno disso. A partir deste evento em 1932, dia 23 de maio, São Paulo pega fogo. Inicia-se uma mobilização para a guerra, uma campanha popular com a propagação de movimentos contra Getúlio Vargas, até para convencer as pessoas, né? Então, primeiro é essa charge abaixo a ditadura. Então o Bandeirante, o mito de São Paulo, a idealização do Bandeirante surge aí como o grande herói paulistano, desbravador dos sertões, paulistano, desbravador dos sertões que fez o Brasil ter o tamanho que tem hoje, e este super-herói europeizado é colocado aí como São Paulo. E você vê que ele segura um Getulinho, né? Parece acho que é dos Muppets, né? Um bonequinho assim. E ele segura um Getulinho, justamente um Getulinho. Por quê? Porque o Bandeirante... Quem que é Getúlio Vargas perto do Bandeirante? Quem que é Getúlio Vargas perto de São Paulo? Quem que é o Brasil perto de São Paulo? A excepcionalidade paulista, a superioridade paulista, e até por isso a defesa, primeiramente, da saída do Getúlio Vargas e, segundamente, também do separatismo paulista. Então, ali tem também um militar hasteando a bandeira do estado de São Paulo, né? E seria, então, responsabilidade do paulista que o estado voltasse a ser grande como o Bandeirante, grande como São Paulo na época da República Oligárquica. Então, era dever dos paulistas. E aí você vê o dever também, né? Essa aí nem foi cópia dos Estados Unidos, né? Esse carinha apontando, você tem um dever a cumprir, um pouquinho, né? Um pouco intimidador, um pouco
para causar medo. Então, consulte a sua consciência. Se você tiver o mínimo de consciência, você tem que participar disso aí. Daí, MDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E o alistamento obrigatório passou a ser feito, então, mas não em quartéis, em escolas, em faculdades. Então, a gente vai ver uma foto depois, um pessoal mais novo que eu, que estava indo pra guerra lá. Aliás, meu tio-avô foi para essa guerra aí, eu não sei quantos anos ele tinha, mas devia ter 20 e pouco no máximo. Então, quem não podia lutar, ajudava de outras formas. Então, as mulheres como enfermeiras. E começou uma campanha de doe ouro para a FUP, doe ouro por São Paulo. Só que não era só ouro, o pessoal doava qualquer coisa. O pessoal pegava um garfo, uma faca, olha, vamos derreter, vamos fazer alguma coisa. O pessoal doava qualquer coisa por São Paulo. É quase que um sentimento nacionalista, só que não posso falar isso porque não é uma nação, né? É um estado, no caso. Mas é uma excepcionalidade paulista e uma tentativa de desvencilhar São Paulo do restante do Brasil. E daí, então, finalmente, a Revolução de 32, do outro lado, enquanto São Paulo fazia toda essa mobilização, toda essa campanha popular, Getúlio Vargas estava de olho e fazia alianças. Então ele prometeu, por exemplo, indústria siderúrgica para o Rio, indústria mineradora para Minas Gerais, mais do que coerente, né? E ao final das contas, todos apoiaram Getúlio Vargas. Isto é, São Paulo lutou sozinho. Sozinho, contra todas as tropas do Getúlio e do pessoal dos outros estados que o apoiavam. Então, dia 9 de julho de 1932 tem-se início a guerra, tem-se início a revolução. A marinha de Getúlio Vargas fecha o Porto de Santos, impede que São Paulo traga então dinheiro para usar todo o dinheiro para as armas, né? Então, Getúlio escolheu que as tropas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, que eram as principais que estavam apoiando o Getúlio nesse conflito, né, não chegassem às capitais. Então, foi uma concentração da guerra no interior. Por isso que não teve grandes batalhas na capital paulista, né, na cidade de São Paulo. E em 3 meses, o Getúlio vence. Óbvio, né? Era todo mundo contra São Paulo. Por mais que São Paulo fosse um estado poderoso, não ia conseguir, apesar de toda a excepcionalidade, de toda a mobilização, não ia conseguir. Você vê aí embaixo um bando de criança, né? O pessoal saindo das escolas, saindo das faculdades para lutar na guerra. E aí, 3 meses depois, muitas dessas crianças aí estavam mortas. E o Pedro Toledo se rende, então, depois de 3 meses. Teve cidade que demorou para se render. Campinas demorou mais tempo. Até hoje tem um movimento anti-getulista em Campinas. Então a FGV acho que não conseguiu fazer faculdade lá. Teve alguma coisa assim, porque Campinas resistiu mais tempo assim. E São Paulo perdeu. Getúlio Vargas venceu. Mas até hoje, essa história é contada de uma maneira muito específica em São Paulo. De uma maneira a vangloriar essa guerra, apesar da derrota. E a construção da memória se dá então. São Paulo perdeu, mas ressignificou o movimento. São Paulo foi campeão paulista ontem contra o meu time, infelizmente. Então, São Paulo criou uma identidade ligada à guerra e não ligada à vitória. Então, a luta, a bravura. E, então, sem a Revolução não teria sido feita a Constituição, e de certo modo está certo, porque a pressão, não quer dizer que não teria Constituição, mas a pressão paulista foi muito forte, né? E São Paulo contra a ditadura de Getúlio Vargas, a ditadura, São Paulo contra isso, a favor do liberalismo, a favor do constitucionalismo, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, tinha sim a questão de São Paulo, eu já falei isso, né? Tinha a questão de São Paulo querer retomar o poder, querer voltar às oligarquias, querer mandar no país, tinha, mas tinha a questão dos princípios também. Então, a resistência, os princípios políticos que eu já falei, constitucionalismo, liberalismo, e daí foram criados feriados, foram criados monumentos, foram criadas ruas e avenidas com os nomes, então, de MMDC, do Martins, do Miragaia, do Camargo, do Drauzio. Então, Avenida 23 de Maio, Avenida 9 de Julho, e por aí vai, entre outros movimentos, próprio feriado de 23 de maio, não, 23 de maio não é feriado, né? Feriado de 9 de julho, e a construção da memória com a excepcionalidade de São Paulo, que apesar da conseguiu grandes feitos e abalou Getúlio Vargas, e foi essa a construção da memória como São Paulo, apesar de derrotada, tendo um sentimento, gostinho de vitória, né? Aquele time muito fraco que consegue perder de pouco pro time forte e sai com gostinho de vitória e conta uma grande história, uma grande narrativa sobre isso. E, pois bem, houve Constituição após a Revolução de 1932, querendo ou não, a pressão paulista e de outros lugares que eventualmente tenham feito pressão, fez efeito sim para Getúlio Vargas, que convoca então uma Assembleia Constituinte e a Constituição fica pronta em 1934. Então, o Brasil passa a ser então um país liberal, mais centralizador, federalista, democrático com 3 poderes independentes, porém ênfase no executivo,
presidencialismo, com o limite, o executivo era dele, né? Justiça eleitoral, ensino primário obrigatório gratuito por 4 anos, corporativismo e, principalmente, voto secreto. Então, seria um voto obrigatório, direto, excluindo os analfabetos, ainda tinha vários analfabetos naquela época, e pela primeira vez, muita gente fala que essa é a melhor Constituição que o Brasil já fez. Eu não tenho o menor conhecimento de causa. Então, voto feminino, pela primeira vez. Não em mesmas condições do voto masculino, mas voto feminino pela primeira vez. Apenas viúvas e solteiras poderiam votar, ou as casadas com autorização dos maridos, e o voto delas era facultativo, o dos homens era obrigatório. Mas já foi uma grande revolução, se vê aí a primeira mulher que votou, e nem todas essas reivindicações vieram de São Paulo. Muitas delas vieram, mas nem todas. Houve outras pressões de outros lugares, em outro contexto, mas a verdade é que a Revolução de 32, apesar de ter sido construído um mito muito grande, assim como foi construído o Bandeirante, foi construído em relação a São Paulo, nessa revolução, ela trouxe, sim, resultados positivos em termos da Constituição, querendo ou não, teve resultado sim. Bom, chegando ao fim de mais um vídeo, o último antes da nossa prova final, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado, muito obrigado por assistir, se gostou, deixa o like, se não gostou, pode dar o like, fala nos comentários o que você não gostou, pra eu poder melhorar a próxima vez, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, valeu e boa prova!